Você sempre foi cristão, se converteu no meio da carreira? Não, eu não sou de berço cristão, eu me converti na categoria de base do Guarani, né, nessas células que tem. Eu dou glória a Deus por isso, né, porque a gente vê o quanto é importante você semear isso, né, na vida dos atletas, aqueles que ainda estão dando seus primeiros passos ali na categoria de base. E eu sempre comento isso porque realmente foi algo maravilhoso que veio do Fernando Goleiro, né, ele levava a palavra, ele já era mais velho ali nos juniores, então ele levava a palavra, e aí eu lembro que nesse período eu era muito amigo do Dinelson, então ele falou, cara, vamos na reunião, é legal, tal, e me apresentou, e a partir daí eu comecei a frequentar, né, a igreja, eu me converti, né, ainda muito, muito jovem, e depois, pela idade, acabei me desviando, né, ali um pouco antes de ir para o Flamengo, então eu vivi a outra parte também, né, até que quando eu realmente vou para a Grécia, o Senhor me chama, me puxa de novo, né? Dá aquele puxão de orelha. E realmente foi onde eu parei de viver a ilusão que o mundo do futebol às vezes te oferece e voltei para os caminhos do Senhor e desde então tenho vivido os melhores dias da minha vida. E essa sua volta foi justo quando foi para a Grécia? Foi, cara. Parece que foi uma coisa assim, propósito do Senhor, sabe? Eu saí do Flamengo, fui para Curitiba e de repente, pum, o Senhor me tira, me leva para o interior lá da Grécia, né, no Asteras Trípoli. E fui sozinho, muito jovem ainda, estava com 21 para 22 anos. E eu lembro que eu conheci alguns brasileiros lá, e tinha o Marcelão, que era cristão também. Então ali depois eu comecei novamente a ouvir a palavra do Senhor, né? A minha esposa também, na época ela não era convertida. E no início do nosso namoro, ela conhece um menino cristão. E depois, ao longo do nosso namoro ali, quando eu me desvio, ela vê uma outra realidade e ela percebe isso, né? Então é engraçado porque quando eu vou para a Grécia, ela tem um problema de saúde e eu acabo que ministro sobre Jesus na vida dela, né? E ela tem uma cura e aí quando ela vai para a Grécia, a gente se batiza junto novamente e aí a nossa caminhada volta para os caminhos do Senhor, e dali em diante foi só firmado mesmo na rocha que é o Senhor Jesus, né? E como que é a vida de um cristão na Grécia? Cara, no início, assim, pra gente não teve muita dificuldade, né? Porque tinha um pessoal brasileiro lá, tinha uma igreja, né? Que na época, acho que era Sara Nossa Terra, que tinha alguns brasileiros que frequentavam, então a gente fez as amizades ali. Mas a Grécia é um país bem religioso, né? Cristão, católico ortodoxo, né? Que fala. Mas a gente não teve essas dificuldades, assim, porque a gente era rodeado de amigos ali da igreja, né? O nosso ciclo de amizade era um ciclo muito forte, assim, de pessoas que realmente ali buscavam ao Senhor. Né? Foi onde eu conheci o pastor Rodrigo Salvitti. Na época ainda ele era fisioterapeuta lá no Olympiacos. E ele ainda não era pastor. Mas, cara, a gente fala até hoje que Deus uniu, né, a nossa vida ali. Ele e a pastora Adriane Salvitti também foram essenciais ali. Foi pouco período curto ali que a gente viveu junto, que depois logo eles saíram para o Chipre. Mas, cara, a gente tem amizades até hoje lá da Grécia, das pessoas que eram esse ciclo nosso de amizade. Então, assim, nos fortaleceu muito. A gente viveu experiências com o Senhor ali que foram o fundamento nosso ali para a nossa caminhada. E aí, da crise, né, na Grécia, acho que foi a crise de 2018? Foi 2009 para 10. 2008, a crise de 2008. Isso. E aí os seus salários não começaram a atrasar, né? E aí, tive que forçar meio que para vocês voltar. Né? Tinha que sair, assim, praticamente a gente saiu na marra, né? Uhum. Porque a gente não via uma projeção profissional mais lá, porque realmente foram meses de muita dificuldade, porque travou tudo, quebrou tudo, né? O AIK, inclusive, na época, abriu falência, então praticamente, não sei os demais, mas 6 meses de salário ali a gente perdeu. Então você tem que voltar e recomeçar novamente a vida, né? Sua carreira. E eu tava muito bem ali na Grécia, tava já adaptado, então tava gostando, minha família também, eu e minha esposa, a gente tava super adaptado. E de repente veio como um balde de água fria, né, cara? Na Grécia é fácil adaptar também, né? Não é muito difícil, né? Morando em Atenas, né? Então, assim, a gente foi, cara, foi muito triste pra gente, de verdade, assim, porque é o que você falou, né? A gente tava morando na Grécia, recém-casado, então a gente tava vivendo uma lua de mel constante.
vivendo intensamente ali nos caminhos do Senhor. Mas aí veio a área financeira, cara, e assim, foi até uma preparação do Senhor para nossa vida, porque às vezes as pessoas olham muito o glamour que o profissional, né, o atleta profissional tem, mas tem uns perrengues que às vezes ninguém vê que tá passando, né? E quem que ia imaginar que um atleta profissional na Grécia, num clube grande, ia estar passando os perrengues que a gente passou lá, né? Eu e minha esposa. Então isso foi muito importante. Hoje a gente olha para trás e vê o quanto foi importante para o amadurecimento nosso como casal, né, no nosso relacionamento, né, de um realmente estar junto com o outro ali, e na nossa caminhada cristã, né, porque a gente teve que exercer uma fé ali absurda, né, cara, foi momentos difíceis, mas que trouxe uns ensinamentos, assim, que a gente traz, até hoje a gente segue, entendeu? Então foi muito bom. Nesse momento, com Deus, vocês permaneceram firmes. Cara, eu brinco até com a minha esposa que não tinha como não permanecer firme, porque, de fato, assim... o pessoal daquela época vai saber do que eu tô falando, né? Tinha momentos que a gente tinha que dobrar o joelho porque ia faltar. Ia faltar e, cara, Senhor, abençoa, põe a mão, né? Parece até... alguns podem até pensar que eu tô contando história, mas teve vezes de eu e minha esposa a gente dobrar o joelho porque, cara, ia faltar o dinheiro da gasolina para ir pro treino. Então você fala, caramba, será que é verdade? Mas o Senhor proveu tudo. O Senhor proveu tudo, não deixou faltar nada. A gente ficou muito firme. E eu acho que a gente teve um crescimento espiritual muito grande, porque a minha esposa era nova na fé, né, cara? Recém-convertida. E eu tenho certeza que ela viveu experiências ali do Senhor sustentar a gente mesmo, que, cara, isso fortaleceu demais ela. E ela realmente viu que o Senhor pode todas as coisas, sabe? Então, ao longo da nossa caminhada, tivemos várias experiências como essa, mas ali na Grécia, hoje a gente olha para trás e fala o quanto foi importante passar por esses momentos, mas é claro que o processo ele é dolorido. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.